Semana passada, meus irmãos, nós ficamos sem gravar, por minha causa. Eu não liguei o som lá, então tem imagem, mas não tem áudio. Então, quem não estava aqui na semana passada vai ter que se contentar com a pequena recapitulação que eu vou fazer hoje. Mas nós ficamos sem registro da palavra da semana passada. Jeremias capítulo 11, a partir do verso 18, e nós vamos ler até o capítulo 12, verso 6. Primeiro lamento de Jeremias. O Senhor me contou, e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com o seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto e dizem: não profetize em nome do Senhor, para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva do campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa do seu pai estão sendo desleais para com você, eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que digam coisas boas. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra. Fale conosco, ó Deus, nessa noite. Precisamos de ti, precisamos do teu Espírito. Precisamos que o Senhor, ó Deus, opere sobrenaturalmente, a ponto de superar todas as minhas falhas, superar todas as minhas incapacidades, para que a tua igreja seja alimentada nessa noite. Então, ó Deus, opera um milagre e fala conosco nessa noite, apesar de mim, eu te peço, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Bom, como nós ficamos sem gravação na semana passada, vamos fazer uma pequena recapitulação do que nós vimos na semana passada. No capítulo 11, no início desse capítulo, inicia-se uma nova sessão do livro de Jeremias. Nós estávamos antes numa sessão que estava concentrada em denunciar a falsa religião dos judeus. Eles estavam vivendo uma religião de aparência. Isso é denunciado a partir do capítulo 7 até o final do capítulo 10. O capítulo 7, se você não se lembra, é aquele sermão da porta do templo, quando Jeremias estava lá na porta denunciando. Deus mandou Jeremias ficar na porta do templo, esperando as pessoas chegarem para o culto, para que ele pudesse denunciá-los pela sua hipocrisia. Então, a partir do capítulo 7 até o capítulo 10, nós vimos Deus denunciando toda a hipocrisia, maldade e falsa religião que os judeus estavam vivendo. Agora, a partir do capítulo 11, inicia-se uma nova sessão, que é uma sessão grande, que vai até o capítulo 29.
Então, do capítulo 11 até o capítulo 29, nós vamos ver uma sessão totalmente focada no embate entre o profeta, entre o homem de Deus e todos os poderes instituídos de Judá. Ele vai entrar, então, em enfrentamento com o rei, com os sacerdotes, com os falsos profetas. Então, Jeremias vai começar as suas dores, né? Por isso que o texto que nós lemos hoje é o primeiro lamento, né? O primeiro lamento de Jeremias. Então, na semana passada, o início dessa sessão, ele é marcado pelo quê? Nós lemos na semana passada, foi o capítulo 11, do 1 ao 17. Nesse trecho, Deus está demonstrando como a aliança foi quebrada. Deus estava em aliança com essa nação desde quando eles saíram do Egito. Deus tirou o povo do Egito e fez uma aliança com eles. O que Deus vem tratar, então, no capítulo 11 da semana passada, é justamente demonstrando o quanto esse povo quebrou a aliança. Não foi Deus que rompeu a aliança, foi o povo que desde o início, e Deus vai denunciando que desde quando eles saíram do Egito, eles estavam quebrando essa aliança. Então Deus agora no capítulo 11, ele vai dizer, olha, essa aliança está de fato quebrada, tanto que Deus diz que não vai mais ouvir os clamores do povo, e proibiu Jeremias de interceder por eles. Então Deus está dizendo, olha, essa aliança foi quebrada, essa aliança falhou, então, por causa disso, eu não vou mais ouvir as suas súplicas, não vou mais ouvir as suas orações, e proibiu o profeta de interceder por eles. E o que Deus fala? Vão agora clamar para os seus ídolos. Já que vocês me abandonaram por ídolos, então agora vocês vão buscar os seus ídolos. Procurem socorro lá. Clamem a eles, porque eu não vou mais ouvir vocês. Então foi esse texto que inaugurou essa nova sessão, onde ele começa demonstrando a quebra da aliança, e agora nós vamos ver ao longo desses capítulos, até o capítulo 29, os embates que Jeremias terá com os poderes instituídos, com o povo, por conta de estar falando a verdade, quando o povo não quer ouvir a verdade. O texto de hoje é um texto muito pessoal. Nós estamos vendo, então, Jeremias começando a sofrer os efeitos da sua pregação. Uma pregação que denuncia a hipocrisia, que denuncia a maldade, que denuncia o quanto o povo está longe de Deus, embora os seus lábios não digam isso. Mas Jeremias está denunciando que eles têm lábios mentirosos, um culto falso, então agora ele vai começar a ficar ciente das dificuldades inerentes ao seu ministério. Lá no começo, né, no capítulo 1 e 2 de Jeremias, Deus já disse para ele, olha, eu estou te chamando para um ministério terrível, mas agora esses efeitos vão começar a ser sentidos na pele. Então, logo no começo do texto, Jeremias nos mostra que Deus revelou a ele algo. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo, verso 18, tu me mostrastes o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso, que é levado ao matadouro. Eu não sabia o que tramavam contra mim, dizendo, vamos destruir a árvore com o seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Então, Jeremias está aqui nos dizendo que Deus mostrou para ele o que o povo estava planejando contra ele. Não nos dá sinais de como isso aconteceu, não nos diz de que maneira ele foi alertado, mas ele afirma que o Senhor contou. Ele não estava sabendo de nada, porque ele afirma, olha, no verso 19, eu era como um cordeiro manso, não sei de nada, eu não sabia que tramavam contra mim, mas Deus o alerta, ele está inocente, ele estava sendo levado ao matadouro, estavam planejando levá-lo ao matadouro, e ele completamente inocente, completamente sem perceber o que estavam planejando contra ele.
E o planejamento dessas pessoas era algo tão cruel que eles não queriam apenas a sua morte, eles queriam o seu apagamento. De que maneira? Se você se lembra, no começo do livro nós vemos que Jeremias disse que ainda é um jovem. Isso quer dizer que ele é alguém que ainda mora com os seus pais. Isso não quer dizer que ele seja uma criança ou um adolescente, mas é alguém que ainda mora com seus pais. Então Jeremias não tem descendência, ele não tem filhos. Quando planejam a sua morte, e a morte de alguém sem descendentes, era algo considerado como se fosse apagado da terra dos viventes, porque não teria ninguém para levar a sua história adiante. Porque quem levava, daquela cultura, quem levava a sua história adiante, era a sua descendência. Então, se Jeremias fosse morto agora, sem filhos, ele seria apagado. E o desejo deles de apagar Jeremias da história é o desejo de apagar a mensagem de Jeremias da história, porque eles não querem ouvir as denúncias que Deus está fazendo contra eles. Eles não querem ouvir o que Deus está dizendo para eles. Então, a solução deles, ao invés de se arrependerem, ao invés de buscarem se reconciliar com Deus, a solução deles é matar o profeta. Vamos calar a voz de Deus e vamos seguir com a nossa vida. Então, Jeremias está aqui descrevendo planos que ele está sofrendo contra a sua própria vida. Imagine você saber que os seus compatriotas querem matar você, simplesmente porque você está trazendo a mensagem do Deus de vocês. Não é um Deus estranho. Jeremias está como profeta do Deus de Israel, do Deus de Judá. Um Deus que deveria ser reconhecido por todos eles. Mas, como paga pelo seu ministério, ele recebe um planejamento da sua morte. Isso causa em Jeremias um sofrimento real, mas ele declara a sua confiança em Deus, porque como nós vimos lá no começo, no capítulo 2, Deus diz: eu vou sustentar você. Então Jeremias, ele sofre, ele lamenta pelo fato do povo querer matá-lo, mas ele confia no Senhor e descansa no Senhor. E mais, ele invoca a justiça do Senhor, no verso 20, mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Veja que Jeremias não pede uma vingança pessoal. Jeremias não está se regozijando em simplesmente se vingar daqueles que planejaram a sua morte. Ele pede a Deus para ver. Eu só quero que o Senhor me deixe ver a justiça que o Senhor vai derramar sobre ele, a tua vingança sobre eles. Então Jeremias quer ver a justiça de Deus. Jeremias está invocando a justiça de Deus, não como vingança pessoal, mas porque ele entende que Deus é justo. Ele declara: justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Então ele pede justamente para ver a justiça de Deus atuando sobre essas pessoas. E Deus responde. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote. E aqui tem um ponto importante. Os homens de Anatote é que estão planejando a morte de Jeremias. Sabe o que é Anatote? Você se lembra de Anatote? Volta lá no capítulo 1, verso 1. Volta um pouquinho aí. Capítulo 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, quem estava planejando matar, pode voltar lá para o capítulo 11, quem estava planejando matar Jeremias eram os seus próprios conterrâneos da sua cidade. Eram aqueles que foram criados com ele, aqueles que viveram com ele. Eram esses que estavam planejando a sua morte. Então a resposta de Deus vem: portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem me ver morto e dizem:
não profetizem em nome do Senhor, para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os punirei, eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Vejam, ele está em sofrimento porque planejam a sua morte, e é um sofrimento ainda maior porque ele está sendo vítima de um planejamento dos seus próprios conterrâneos, pessoas que ele conhece, pessoas que conviveram com ele. São essas pessoas que estão planejando matá-lo por conta da sua mensagem, porque eles dizem, não profetizem em nome do Senhor. Eles não querem que ele fale em nome do Senhor. Eles querem que ele fique quieto, querem que deixem eles viver do jeito que eles quiserem. É isso que eles querem. Para de ficar falando da palavra de Deus, para de ficar falando o que Deus quer. Nós queremos viver a nossa vida, nós queremos viver do nosso jeito. E se você continuar falando a respeito da palavra de Deus, nós vamos matar você. Mas Deus ouve o clamor de Jeremias e diz que não vai deixá-los impunes. Não há também aqui uma explicação maior, mas pode ser que os irmãos, os conterrâneos de Jeremias, quisessem se livrar de Jeremias também, por medo de sofrerem uma represália, justamente porque ele era de lá. Pode ser que o rei, os sacerdotes, quisessem então se vingar na cidade. Vamos pegar todo mundo de Anatote. Então, talvez Anatote quisesse sacrificar Jeremias para deixar claro para os poderes lá, dizendo, olha, nós não temos nada a ver com Jeremias, deixe a gente em paz. Mas a verdade é que eles também estavam rejeitando a palavra do Senhor. Então Deus responde favoravelmente o clamor de Jeremias. Jeremias no verso 20, pede para ver a vingança de Deus contra eles, e no verso 22 e 23, o Senhor responde a Jeremias dizendo que não vai deixá-los impunes. Mas ainda assim, Jeremias quer bater um papo com Deus aqui também. Verso 12 e verso 1. Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Então veja que o questionamento de Jeremias aqui é semelhante ao questionamento de Asaf, no Salmo 73, que nós lemos no começo. Jeremias se volta para Deus e diz, olha, eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor conhece, ele já declarou isso no verso 20, né? Mas, ó Senhor, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Ele entende que Deus é justo, ele entende que Deus é soberano, mas ele agora está fazendo uma pergunta legítima, de quem olha para o mundo e não entende. Preciso falar contigo a respeito da justiça. Por quê? Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que está tudo bem com eles? E eu, que o Senhor conhece o meu coração, eu estou aqui passando risco de morte, porque sou fiel a Ti. Estou passando risco de morte, porque eu estou cumprindo a Tua palavra e estou Te obedecendo. Da mesma forma que Asaf diz, né? Eu inutilmente lavei as minhas mãos, inutilmente vivi uma vida justa. Então existe esse questionamento no coração de Asaf, existe esse questionamento no coração de Jeremias, e muito provavelmente, ao longo da nossa vida, você também teve questionamentos como esse. Talvez ao longo da sua vida, você também tenha questionado por que o justo sofre e por que o ímpio prospera. A grande questão, meus irmãos, é que
Da mesma forma que Asaf falou lá no Salmo 73, e Deus vai falar com Jeremias aqui, o que Deus tem para nós não tem a ver com esse mundo. O que Deus tem para nós não tem a ver com essa realidade que nós vivemos aqui. As riquezas que Deus tem para nós não são coisas desse mundo. As riquezas que Deus tem para nós não são coisas perecíveis. Os olhos das pessoas desse mundo, aqueles que não conhecem a Deus, esses têm os olhos colocados nas coisas desse mundo. Mas aqueles que conhecem o Senhor, entendem que o Senhor é o seu maior bem. O Senhor é o seu maior tesouro. O Senhor é aquele que traz sentido para a sua vida. O sentido da nossa vida não vem pelo fato de nós termos saúde, o sentido da nossa vida não vem pelo fato de nós não passarmos por dificuldades financeiras, o sentido da nossa vida não está em nenhuma das coisas desse mundo. O sentido da nossa vida deve estar, tem que estar no Senhor. No amor do Senhor, na fidelidade do Senhor, na soberania do Senhor, na confiança do Senhor. O que nós vemos aqui e no Salmo 73 é que nós precisamos ser sinceros nas nossas orações com Deus. Se há dúvidas no nosso coração, se há questionamentos no nosso relacionamento com Deus, nós não devemos mascará-los. Deus está muito mais interessado em orações verdadeiras do que em orações teologicamente bonitas. Deus está muito mais interessado em você abrir o seu coração para Ele, como um filho abre o coração para um pai, do que alguém que simplesmente recita palavras belas, mas que não condizem com a realidade do seu coração. Está em dores, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, fale disso com Deus. Tem questionamentos no seu coração? Questione a Deus. Está confuso, vivendo algum tipo de conflito? Trate isso com Deus. Porque Asaf fez isso, Jeremias fez isso. Nós temos exemplos na palavra de fazer isso. O próprio Cristo, lá no Getsêmani, diz: Senhor, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus declara que não estava confortável. Jesus declara que não estava, ansioso pela cruz. Ele diz: Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus não estava saltitante, radiante, diante da obra que ele iria fazer. Ele sabia o que ele iria passar, mas ele se submeteu a Deus, mas fez uma oração sincera no Getsêmani. Eu e você, quando nos relacionamos com Deus, devemos nos relacionar de maneira sincera. Sabe por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Não adianta eu dobrar os meus joelhos e falar palavras belas para Deus, se o que eu tenho no meu coração são dúvidas, se o que eu tenho no meu coração são questionamentos, se eu estou passando por uma situação que eu não entendo e quero explicações. Jeremias está pedindo explicações a Deus. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? E ele ainda diz: é o Senhor que planta eles. Tu plantas, eles lançam raízes, crescem, dão fruto. E aqui ele denuncia a hipocrisia deles, Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Eles podem falar no teu nome, Senhor, mas o Senhor está longe do coração deles. Então ele clama para que Deus os arranque e separe-os para o dia da matança. Esse dia da matança tem relação aqui no verso 23 do capítulo 11, quando ele diz: no ano da sua punição. Todas essas referências apontam para o dia em que Babilônia vai destruir Jerusalém. Então, Deus está dizendo que vai destruir os homens de Anatote, seus filhos e suas filhas, quando Babilônia invadir Jerusalém, e Jeremias está pedindo para arrancar esses ímpios, esses traidores,
quando Babilônia vier também. Por quê? Porque ele entende que a terra sofre por causa dos pecados dessas pessoas. Verso 4. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Então Jeremias tem um entendimento, e Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 8 também, que a terra geme, a terra sofre por conta dos nossos pecados, por conta da corrupção do ser humano. Então Jeremias está dizendo: Senhor, acaba com isso, acaba com a injustiça, acaba com a maldade. Quantos de nós nunca sentou e se perguntou: mas Deus, por que o Senhor nunca acabou com o diabo ainda? Por que o diabo ainda está solto? Por que tanta maldade nesse mundo ainda? São questionamentos legítimos, meus irmãos. E Jeremias está agora fazendo esses questionamentos. Deus, por que o Senhor não acaba logo com todo o mal desse mundo? E a resposta de Deus, como sempre, nunca é aquilo que nós esperamos. A cara da Rita. Nunca é aquilo que nós esperamos. Olha a resposta de Deus para Jeremias. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? O que Deus está dizendo para Jeremias aqui? Jeremias, se você não está aguentando no nível fácil, como é que você vai aguentar no nível difícil? Sabe por quê? Porque vai piorar, Jeremias. O que Deus está dizendo para Jeremias é: vai piorar. Se você, Jeremias, está pedindo arrego, se você, Jeremias, está aí lamentando, chorando, porque está sofrendo agora, eu quero te dizer, meu querido, que vai piorar. Se você não está conseguindo acompanhar esses que estão a pé, eu quero te dizer que vai vir gente que vai estar a cavalo, e você vai ter que acompanhar eles. Se você não está se sentindo seguro numa terra de paz, você vai para o lugar mais perigoso, você vai para a floresta do Jordão. Deus está dizendo para Jeremias que vai piorar. Jeremias estava talvez esperando um carinho, estivesse esperando ali uma palavra de conforto, mas o que o Deus afirma é que Ele está moldando e formando o caráter de Jeremias, para que ele execute missões ainda mais importantes. O sofrimento que Jeremias está passando agora está preparando ele para os próximos passos, as próximas coisas que Deus tem para fazer. Deus não dá uma promessa de alívio para ele. Deus diz que vai piorar. Por quê? Porque até mesmo os seus irmãos e a casa do seu pai estão sendo desleais com você. Eles o perseguem com fortes gritos: não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Deus está alertando Jeremias que o sentimento de ser traído pelos homens de Anatote é ainda pequeno diante do sentimento de ser traído pela casa do seu próprio pai. E ele ainda vai sofrer muito. Deus está dizendo para Jeremias que ele ainda vai sofrer muito, mas que ele estará com ele. A grande questão da vida cristã, meus irmãos, é que nós não podemos ser enganados por aqueles que dizem que a vida cristã é uma vida sem sofrimentos. Isso não está em nenhum lugar das Escrituras. Pelo contrário, ao analisarmos as Escrituras, e principalmente o Novo Testamento, nós somente encontramos afirmações de que nós seremos perseguidos, que nós passaremos por lutas, sofrimentos, dores, ameaças de morte o tempo inteiro. A vida cristã é uma vida com Deus, mas enquanto estivermos nesse mundo e vivermos nesse mundo, esse mundo é um mundo caído e contrário à vontade de Deus. Então nós estamos vivendo nesse mundo na expectativa de sofrimento. A vida cristã é
ela é uma vida que envolve renúncia e dependência do Senhor em meio às lutas. Não há em nenhum lugar das Escrituras algo diferente disso. Todo aquele que sobe ao púlpito e diz que não há dor para o cristão e não deve haver sofrimento para o cristão, essa pessoa mente. Essa pessoa é um falso profeta. Essa pessoa é como os profetas que estavam em Judá fazendo oposição a Jeremias, dizendo que não, vai tudo bem, não, vai tudo funcionar, não, vai dar tudo certo. Isso não é verdade. Nós não temos essas garantias. A única garantia que nós temos é que Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não importa o vale que a gente entre, não importa a tempestade que a gente entre, não importa o tamanho da onda que venha sobre nós não estamos sozinhos. Essa é a única promessa que Ele nos deu. Para esse tempo. Porque no futuro nós já temos mais promessas. Mas para essa vida, a promessa que Ele nos deu é que Ele estaria conosco. Agora, olhando, meus irmãos, para a vida de Jeremias, não sei se você já percebeu o quanto ele está aqui sendo assemelhado ao Senhor Jesus. Ele é como um cordeiro manso que está sendo levado para o matadouro. Ele está sendo rejeitado pelos seus. Ele está sendo alguém traído pelo seu próprio povo. Percebam, Jeremias aqui está sendo descrito como um cordeiro inocente que está sendo traído e rejeitado pelo seu próprio povo. Quem é esse cordeiro que foi traído e rejeitado pelo seu próprio povo? É Cristo. Jeremias, nesse texto, nesse capítulo, ele está sendo descrito como um tipo de Cristo. Ele está sendo descrito aqui como um cordeiro inocente, rejeitado pelos seus, traído pelos seus e levado ao matadouro. Isso está apontando claramente para o Senhor Jesus. Jesus é o perfeito profeta. Jesus foi rejeitado pelos seus. Jesus foi odiado sem causa e traído por quem deveria reconhecê-lo. Ele também orou com sinceridade. Ele pediu no Getsêmani para que Deus apartasse o cálice. E quando ele estava na cruz, ele clama a Deus. O que ele diz? Deus meu, por que me desamparaste? Ele também fez as suas orações sinceras diante de Deus. Mas Jesus não apenas sofreu. Jesus sofreu, mas venceu. Jesus sofreu, venceu, ressuscitou e agora está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Como eu falei no domingo pela manhã, a intercessão de Cristo por nós não é uma intercessão como nós imaginamos, o ministério de intercessão, né? O ministério de intercessão aqui, quando vai interceder por nós, vai fazer o quê? Súplicas. Os irmãos se reúnem para interceder, para falar, Senhor, por favor, Deus cura, Deus salva, Deus restaura, estão clamando. A intercessão de Jesus não é assim. A intercessão de Jesus é a intercessão de quem já realizou tudo o que é necessário. Então, quando a Bíblia diz que Jesus está intercedendo por nós no céu, ele não está fazendo súplicas. A intercessão de Jesus é mostrar o que ele fez por nós. Diante do tribunal divino, quando Jesus intercede por nós, Jesus não está ajoelhado clamando por misericórdia. A intercessão de Jesus é apresentar as suas marcas, é apresentar o seu sacrifício e dizer, eles serão inocentados porque eu levei sobre mim o pecado deles. Essa é a intercessão de Jesus. Jesus não está suplicando por nós, Jesus está apresentando o que ele fez por nós. E ele pagou o preço do nosso pecado. Então a vitória de Jesus é uma vitória que nos leva para além de qualquer dor e para além de qualquer sofrimento. Sabe por quê? Porque o nosso sofrimento nessa terra não é sinal de castigo.
O nosso sofrimento nessa terra é sinal de comunhão. Que? Comunhão? Abre lá, Filipenses, avança aí um pouquinho, Filipenses capítulo 1. Espero que você já tenha conhecido esse evangelho, para que não se surpreenda muito hoje. Filipenses capítulo 1. A partir do 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. E agora vamos ler juntos o 29? Juntos. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter. Meus irmãos, nós recebemos a graça de sofrer por Cristo. Esse é o Evangelho. O nosso Senhor sofreu. Nós não podemos esperar algo diferente para nós. Um evangelho que promete uma vida sem sofrimento é um evangelho mentiroso, porque a própria Bíblia diz que nós recebemos a graça. Sofrer por Cristo não é castigo, sofrer por Cristo não é punição, sofrer por Cristo é um privilégio. É um privilégio. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para essa vida, quando olhamos para as dificuldades da vida, nós devemos entender que, primeiro, a nossa vida não é aqui. Nossa vida é no futuro, na glória. Nós estamos aqui por um tempo, mas isso não se compara. Agora, volte um pouquinho aí, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Verso 17. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Meus irmãos, é disso que a Bíblia fala. É isso que é a vida cristã. Se há uma expectativa diferente dessa no seu coração, saiba que está errada. Nós vamos passar por tribulações. Por isso que Deus vira para Jeremias e fala: olha, Jeremias, se você não está conseguindo acompanhar quem está a pé, imagina quando vier os a cavalo. Guilherme, se você não está suportando o que você está vivendo hoje, como é que você vai suportar o que vem por aí pela frente? Enquanto estivermos nessa vida, meus irmãos, nós somos chamados a sofrer, a renunciar. Não existe evangelho do pare de sofrer. Não existe evangelho que diz que nós não teremos lutas e aflições. Não existe. O que existe é um evangelho que nos garante que Deus está conosco em cada uma dessas batalhas. Deus está conosco em cada uma dessas dores. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Jeremias não está sozinho nessas lutas. Deus está com ele. Você não está sozinho nas suas lutas. Deus está contigo.
Essa é a promessa que ele fez. Ele está contigo, conduzindo você pelas mãos, e ele conhece o seu sofrimento, por quê? Porque ele é homem de dores, que sabe o que é sofrer. Jesus sofreu, ele sabe. Não é um sofrimento que Deus conhece por apenas conhecer. Deus conhece o sofrimento do ser humano, porque viveu esse sofrimento na pele. Então não há dor que nós venhamos a sentir, não há perseguição que nós venhamos a passar, não há nenhum tipo de injustiça que nós venhamos a sofrer, que Jesus não tenha passado. Ele conhece essas dores, e Ele está conosco para nós passarmos por essas dores. Então, se você está como Jeremias agora, Jeremias está cansado, Jeremias está confuso, Jeremias está questionando. Se você está assim, cansado, confuso, o que eu quero dizer para você, e o que o texto diz para você nessa noite é: permaneça, não pare, não recue, não esmoreça. O Senhor é que está sustentando você, o Senhor é que está conduzindo você com a mão dele, o Senhor é que vai levantar você todos os dias, e Ele está contigo todos os dias. Que essa presença, que é o maior bem que nós temos, seja um consolo na sua vida. Que a certeza de que Ele te ama, porque Ele já provou isso na cruz, console você todos os dias. E que a certeza que Ele está nos levando para um lugar sem dor, sem choro, sem lágrima, onde nós passaremos a eternidade com Ele, em perfeita comunhão, livres de todo sofrimento e pecado, que isso também sirva de consolo para você. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por ser paciente conosco quando estamos com o coração igual ao de Asaf, ou com o coração igual ao de Jeremias, questionando, porque nós somos pequenos e não temos a sua sabedoria, não temos o seu entendimento, Senhor. Nós somos fracos, falhos, pecadores. E quando olhamos para as coisas desse mundo, e para a maneira como esse mundo é injusto, e para a maneira como esse mundo é violento e pesado às vezes, nós somos inclinados a perguntar a Ti, Senhor, por quê? Por que passar por isso? Por que sofrer isso? Por que eu preciso ter essa dor? Mas o Senhor é tão bom, que o Senhor não rejeita essa oração. O Senhor é tão bom, que não nos pune pela nossa incredulidade. O Senhor estende a sua mão para nós e nos diz: eu estou contigo. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado por não nos deixar desamparados. Muito obrigado por nunca recolher a sua mão e, na verdade, sempre estendê-la a nós. Todas as vezes que as nossas pernas vacilam, todas as vezes que as nossas forças faltam, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos levanta. Muito obrigado por isso, Deus. Eu não sei como está o coração dos meus irmãos aqui nessa noite, Senhor. Eu não sei quais as lutas que eles estão passando, ou se estão passando por lutas. Mas eu te peço, ó Deus, que essa palavra possa consolá-los, apesar de mim, ó Deus. Que o Senhor fale o que eu não fui capaz de falar. Que o Senhor complete aquilo que eu não conseguia expressar. Que o Teu Espírito, ó Deus, aplique no coração dos meus irmãos essa palavra, para que ela possa fortalecê-los em meio às dores, em meio às lutas, como o Senhor fez com Jeremias. E o Senhor conduziu Jeremias por lugares ainda mais difíceis, e ele permaneceu fiel e firme. Que nós também, Senhor, possamos
permanecer fiéis e firmes em meio a toda e qualquer dificuldade que se apresentar nessa vida. Porque os nossos olhos estão colocados na Nova Jerusalém, Senhor. Obrigado. Leva-nos agora em segurança para os nossos lares, eu te peço. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.